Bom, olá pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos para mais um dia de CEMAP, né? Então vamos lá para a nossa primeira palestra do dia. A gente trouxe aqui a Thaisa Candela, ela é Head of Teach Education no Grupo Primo e host do Primo Tech Podcast. E ela irá conversar com a gente sobre possibilidades no universo da tecnologia. Thaisa, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Pessoal, posso tirar a máscara? Boa tarde, pessoal. Gente, vocês estão animados? Não estão muito animados, não? Queria conhecer vocês um pouquinho, pode ser? O que vocês fazem aqui no Unicamp? Matemática aplicada. Matemática aplicada? E qual ano que vocês estão? Segundo ano? Terceiro ano? Quarto ano? Quarto? Vocês? Licenciatura em matemática? Vocês? Licenciatura. Legal. E por que vocês vieram nessa palestra? Para complementar. Hã? Para complementar. Para complementar? Tem uma matéria que é para fazer hoje as coisas. Ah, por obrigatoriedade. Quase isso. Quase isso. Legal. Alguém aqui se interessa por tecnologia, por trabalhar na área de tecnologia? Legal. E o que vocês pensam em fazer dentro desse universo? Ciência de dados. Ciência de dados. Mais alguém? Ciência de dados? O que tiver matemática, nós está aceitando. É tipo isso. Tá valendo. Boa, boa. Alguém aqui pensa em ser programador? Programador de aplicação? Umas 3 pessoas, 4, 5 pessoas. Excelente. Bom, eu vou me apresentar bem rapidinho para dar um contexto do porquê que eu vim falar sobre as possibilidades que existem dentro desse universo. Então, como já me apresentou, eu sou Thaisa Candela, com H, 2S, acento no I, 2 L's no Candela, que é para ser complicado mesmo, acho que vocês já perceberam, não espero que vocês lembrem como escreve meu nome. E eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Técnico da Unicamp, onde eu fiz informática, aprendi mais ou menos 12 linguagens de programação naquele contexto. Foram 3 anos bem puxadinhos. Alguém estudou no Cutuca aqui? Não? 3 anos bem desafiadores, né? De Assembly a Python. A gente viu muita tecnologia. E depois disso eu saí para trabalhar então como programadora no mercado de trabalho. Trabalhei na Dextra, uma software house, talvez você já tenha ouvido falar, depois foi comprada pela Mutante e depois pela CIT. Então hoje a Dextra faz parte da CIT. Trabalhei como desenvolvedora iOS no começo da minha carreira, com uma linguagem de programação chamada Objective-C, que hoje em dia é pouco utilizada, né? Hoje em dia se utiliza uma linguagem chamada Swift. Alguém já ouviu falar? Swift aqui? Legal. E depois eu me tornei uma programadora Android nativo. Tem uma forma de você desenvolver aplicativos que sejam nativos diretamente para aquela plataforma, ou você desenvolver o que a gente chama de cross-platform, ou seja, para 2 plataformas ou mais ao mesmo tempo, uma única base de código, tá? Depois disso eu trabalhei um pouquinho com desenvolvimento back-end, e daí eu deixei de ser programadora e fui atuar com outros papéis que se relacionam com estratégias de tecnologia. Então, dito isso, quando eu terminei o Cutuca, eu passei de primeira aqui na Unicamp para fazer matemática também. E aí foram experiências muito interessantes, né? Trabalhar no mercado de trabalho, depois de ter feito um colégio técnico e estar na graduação nesse meio tempo. O que eu acho que é interessante trazer aqui para vocês? As diversas possibilidades. Eu sei que algumas pessoas já têm um direcionamento, programação, ciência de dados, mas é mostrar para vocês que o universo de tecnologia, que aquele aplicativo que você utiliza, aquela Netflix que você assiste, aquele Spotify que você ouve, tem muita gente envolvida, tem muitos papéis. Mas quando eu estava no meu colégio técnico, eu não tinha ideia de que existia alguma outra coisa sem ser programação. E programação, por si só, já é um universo absurdo. Eu já acabei de falar para vocês pelo menos 5 linguagens de programação. Cada linguagem, você pode se tornar especialista naquela linguagem. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Então, eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou pedir ajuda de vocês também, para que a gente possa ter uma ideia geral de quais são os papéis que existem dentro do mercado de trabalho quando a gente fala sobre tecnologia. Beleza? Então, eu queria que vocês escolhessem um software, um site ou um aplicativo que vocês utilizam no dia a dia. Qualquer um. Oi? Spotify. Legal. Não sei se... O YouTube, legal. Então, o YouTube e o Spotify.
Curiosidades. Vocês sabem que o YouTube, o primeiro upload de um vídeo no YouTube foi em 2005. Vocês sabiam disso? O YouTube ele não foi construído dentro da Google, mas ele foi adquirido posteriormente. E tem uma história bem engraçada, parênteses total aqui para vocês. Eu estive na Califórnia agora de pouco, foi em maio desse ano. Eu fui 2 vezes para o Google, fui 2 vezes para o Google I.O., que é a conferência anual do Google, enviada pelo Google, 2018 e 2019. E esse ano, quando eu comecei a trabalhar no Grupo Primo, que eu não sei se vocês conhecem o Primo Rico, o Thiago Nigro, enfim, trabalho diretamente com ele, dentro do Grupo Primo. Em maio a gente foi para o Vale do Silício. E ele me pediu que eu apresentasse as empresas do Vale do Silício para ele. Então a gente foi visitar a Netflix, eu acionei alguns amigos meus. E uma das coisas que as pessoas gostam muito de ver no Vale do Silício são as garagens, né? Aquelas tais histórias de que essas empresas nasceram nas garagens. Alguém já ouviu essas histórias? Já ouviram? Legal. Eu não vou entrar no âmbito do mito das garagens, ou se realmente já aconteceu, enfim. Mas uma das coisas interessantes dessa história é que, de fato, o Google ficou durante um período, 6 meses, em uma garagem. De fato. Depois, né, de ter Sergey Brin e o seu amigo, eles criaram o Google, o algoritmo do Google, dentro da Universidade de Stanford, enquanto eles faziam o PhD deles. Isso poucas pessoas contam, mas tudo bem. Depois eles ficaram 6 meses dentro de uma garagem da Susan. Susan, atualmente, é a CEO do YouTube. Então, a pessoa que alugou a garagem para eles é a atual CEO do YouTube e foi a 16ª funcionária deles. Por que eu estou falando esse detalhe para vocês, que talvez pareça uma curiosidade? Networking. Ok? Networking. A pessoa que alugou uma garagem para eles, quando eles estavam no começo do Google, foi a 16ª funcionária deles e hoje é a CEO do YouTube. Foi uma das pessoas que ajudou nessa compra desse produto. O YouTube já existia antes dele ser adquirido, então, pelo Google. Tudo bem até aqui? Beleza? Quem que imaginou, né, que isso iria acontecer? Então, isso já é uma dica super importante para vocês. Enquanto vocês estão aqui, alguém aqui trabalha, além de estudar? Legal. Não é muito normal, dentro da Unicamp, a gente sabe, as pessoas estarem aqui dentro e também estarem no mercado de trabalho. Mas as pessoas, às vezes, não param para pensar que as pessoas que estão estudando hoje ao seu lado, amanhã elas podem estar numa empresa muito legal. Amanhã essas pessoas podem ser seus potenciais sócios de uma nova empreitada, de uma nova startup. Beleza? Então, é muito legal. Hoje, eu tenho 10 anos de mercado de trabalho. Comecei a programar aos meus 15 anos. E quando hoje eu entro no meu LinkedIn, por exemplo, e entro em qualquer empresa que vocês quiserem, Netflix, Spotify, Google, Facebook, Meta, né, agora, eu encontro pessoas da minha rede que estão trabalhando lá. Pessoas que falam, caraca, eu não acredito, nossa, essa pessoa... Então, a pessoa que me recebeu lá na Netflix era uma pessoa que eu conheci há 6 anos atrás, quando ela trabalhava no Spotify. Foi o primeiro brasileiro a trabalhar no Spotify, que foi o Felipe Ribeiro. Chamei ele, mandei mensagem extremamente aleatória para ele, falei, queria muito conhecer a Netflix. Só mandei pelo LinkedIn. Daí ele falou assim, tá bom, que horas? Que dia que você pode vir? Eu tava lá, fui conhecer a Netflix. Lá na cidade de Los Gatos, o escritório de engenharia deles. Então a segunda dica para vocês, de carreira, tá? Sejam ousados. Porque o não você já tem. Então, poxa, eu queria muito trabalhar, sei lá, na Blizzard. Queria muito trabalhar no Spotify, por exemplo, que fica na Suécia. Um polo gigantesco de, principalmente, empresas de games na Suécia é muito forte. Isso, Suécia e Polônia, tá? Pergunta. Entre em contato com as pessoas da empresa que você quer trabalhar, manda uma mensagem para elas. Como que é trabalhar aí? Tem muito brasileiro. Gente, brasileiro é igual praga, entendeu? Tem em todo lugar. De verdade, quando eu viajei para Califórnia em 2018, eu só falei português. O tempo todo. Perdi uma oportunidade gigantesca, óbvio, de praticar o inglês. Mas tinha brasileiro por toda parte. Então, essa é uma outra dica para vocês. Se conectem com as pessoas. Mandem mensagem para as pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas são muito mais acessíveis do que vocês imaginam. Tudo bem até aqui? Maravilha. Então agora, vamos fazer de conta que nós somos uma equipe, estamos abrindo uma startup e nós queremos construir uma espécie de um Spotify. Por onde que a gente começa? Pesquisando os concorrentes? Boa. Pesquisando o mercado. Legal. O que mais? E aí? Entender o produto, desenvolver um pouco mais a ideia. Legal. A gente tem que validar se essa ideia realmente funciona, né?
E olha que interessante, diversas empresas que vocês conhecem hoje, assim como o Google tem o seu próprio laboratório de inovação interno, o que acontece? Lá dentro dessas empresas, existem suas próprias startups lá dentro. O Google, na verdade, ele está debaixo de uma holding chamada Alphabet. E lá dentro você tem Google Brain, você tem o Google que a gente conhece na empresa sede, que tem diversos produtos, então Google Maps, Drive, G Suite, tudo isso, né? São vários produtos. Tem os carros autônomos da Waymo, ou seja, diversos produtos que nascem lá dentro e crescem. Por que eu estou dizendo isso, novamente? Porque, independente se você está numa empresa ou se você está começando a sua própria startup, você precisa validar a sua ideia antes de colocar gente para programar ela. Porque senão você vai perder dinheiro. Então, toda essa parte de pesquisa pode ser feita por diversos papéis. Vamos supor que você é uma pessoa extremamente criativa. Você tem habilidade de matemática, habilidade de programação, habilidade de analisar os dados. Você pode criar sua própria empresa? Pode. A gente tem diversos exemplos de empresas que foram criadas por programadores. Não temos? Facebook, Google. Essas grandes startups de hoje em dia nasceram por mão de programadores. A questão é que chega um ponto onde você começa a perceber que falta habilidades para você ser um CEO. Habilidades principalmente de negócio. Então, um primeiro conceito super interessante quando você está criando um produto é o MVP. Você sabe o que é MVP? Minimum Viable Product, ou seja, o mínimo produto viável. Então, se eu quero, por exemplo, construir um YouTube, qual que é o meu MVP do YouTube? Qual que é o MVP do YouTube? Alguém tem ideia? O MVP do YouTube é o botão de compartilhar? Qual que é a funcionalidade mais importante no YouTube? É o compartilhar? São os comentários? É o dar like? É o player de vídeo. Beleza? O MVP é o mínimo produto viável, ou seja, é uma parte pequena, algo pequeno que eu vou entregar para o mercado, para validar se a minha ideia realmente, beleza? Na verdade tem até um passo antes que a gente chama de protótipo, que pode ser de baixa fidelidade, nem precisa ser algo que de fato vai, né, já é um YouTube, tá? Mas o MVP é uma primeira versão, que entrega valor. Então talvez não tenha comentários, talvez não tenha um player automático, talvez não tenha loop no vídeo. Tudo bem até aqui? Então, mais um conceito super importante de mercado para a gente entender. Dentro das empresas, tem N mil papéis que fazem papel de negócio. E pessoas que são técnicas podem se tornar pessoas de negócio e ir para o caminho de gestão. Já vou aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre plano de carreira. Vocês já ouviram falar plano de carreira? Em Y. Vocês já viram isso? Quando você entra numa empresa, você pode entrar como o tal do Junin, como estagiário e ser efetivado para Junin, certo? Eu entrei lá na Dextra como estagiária, fui efetivada para Júnior, depois eu me tornei programadora pleno, e assim você vai embora. Cada empresa define o que é um júnior, pleno, sênior, etc. de uma forma diferente. Não tem definição padrão. Ah, o que eu mais recebo lá no meu Insta é: nossa, o que eu faço para me tornar pleno? Eu falo, pergunta pro seu gerente. Porque não sou eu que vou te promover, é o seu gerente, na sua empresa. Vocês sabiam que tem gente que é sênior numa empresa, presta processo seletivo para uma outra e entra como pleno? Ou gente que é júnior numa empresa, presta processo seletivo para outra e entra como sênior. Porque cada empresa define o que ela quer em cada nível, ok? Então você, no mercado de trabalho em geral, você tem um caminho de júnior, pleno e sênior, independente do seu papel. Ah, quero trabalhar com design de interface. Desenhar como que vai ser isso aqui. Para que um programador venha e dê vida para isso aqui. Escreva linhas de código para tornar isso aqui uma plataforma. Mas alguém tem que desenhar, alguém tem que definir onde vai ficar cada botão. Esse é o papel do que a gente chama de UI Designer, User Interface. Isso é um papel que vem antes da programação, ok? E aí tem um outro papel chamado UX Designer. Já ouviram falar? Muita gente confunde, chama User Experience Designer. Aqui na faculdade é muito próximo daquela matéria chamada Humano, Homem-Computador, IHC. Já ouviram essa matéria? Interface Humano-Computador. Acho que é assim o nome dessa matéria que a galera da ciência da computação faz. É basicamente você entender a parte emocional. Então vamos supor, vocês têm Netflix? Vocês assinam Netflix? Vocês assinam alguma outra plataforma de streaming? Vocês percebem alguma diferença na experiência que vocês têm? Algumas
certo? Mas vocês sabiam que existe uma lei da psicologia aplicada dentro desse universo de UX? Chamada Lei de Jacob, que faz com que todas as plataformas de streaming tenham coisas que todas as outras têm. Por quê? Porque eu não posso, como criadora de uma nova plataforma de streaming, gerar estranheza em você. Porque existem vieses cognitivos na sua cabeça, porque você é um ser que tem um cérebro que toma decisões antes de chegar no seu consciente. Então, é um profissional que estuda muito sobre o comportamento humano para entender qual é a melhor forma de desenhar uma experiência. Então, se o botão tá daquele jeito, é porque alguém pensou no botão daquele jeito. E eu não estou falando sobre a aparência do botão necessariamente. Vou dar um exemplo. UX nos últimos anos vem sendo muito falado, porque as pessoas começaram a perceber que pensar no usuário dessa forma faz com que a empresa ganhe mais dinheiro. Vou dar um exemplo. A Amazon. Não tem um comprar com um clique? Esse botão fez com que a Amazon conseguisse bilhões a mais do que ela conseguia antes de ter esse botão. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. E a gente prefere... é mais rápido a gente clicar em um clique, não é? Do que ter que fazer todo o processo, adicionar no carrinho, ir lá, colocar o cartão. Você já desistiu no meio do caminho. Então ele encurtou isso para você. Quando ele encurtou, ele fez isso estrategicamente para que fosse menos atrito. Com menos atrito, as pessoas começaram a comprar mais. Tudo bem? Esse é UX Designer. Então ele faz experiência, ele faz entrevista com o usuário, ele faz entendimento, ele estuda psicologia. Psicologia voltada para UX, né? Não vai fazer faculdade de psicologia, tá? Então existe esse papel. Tenho vários amigos que fizeram programação, matemática comigo e foram parar na área de UX Design. E eu não sabia que existia esse papel antes de eu entrar no mercado de trabalho. Tá? Então se você gosta de tecnologia e gosta também de entender o comportamento humano, UX Design é uma área muito interessante. E tem diversas vertentes, tá? Só UX Design, gente, tem empresas que têm o papel de UX Design e tem empresas que têm diversos papéis lá dentro. Vou dar um outro exemplo. Trabalhei no iFood. Quando ela, acho que tinha acabado de se tornar unicórnio, tinha 1.600 funcionários. No iFood, existia um time de UX, de User Experience, onde tinha um papel chamado UX Writer. Era a pessoa que definia quais os textos estariam escritos em todos os botões, em todo o aplicativo do iFood. Porque dependendo de como algo está escrito, está mais intuitivo, vai te induzir a comprar ou não comprar. Vocês já pararam para pensar na loucura que é isso? Para tentar facilitar com que o usuário chegue na ação final que aquele aplicativo tem como objetivo. Ok? Tudo bem? Legal. Lá dentro tinha outro papel chamado UX Research, que é voltado para a pesquisa. É um papel que fica fazendo tipos de pesquisas diferentes, desde um teste AB, ou seja, testar coisas diferentes e ver numericamente, estatisticamente o que funciona melhor. Vou dar um exemplo com a Netflix. Vocês já viram as capas da Netflix mudando? Ok, estamos sendo ratinho de laboratório, é óbvio, o tempo todo. E eles testaram diversos tipos, eles testam a todo instante para ver qual converte mais. Por quê? Porque eles não querem que você passe muito tempo tentando escolher um filme. A UX permite que você consiga escolher um filme mais rápido. A recomendação de conteúdo, que está totalmente atrelado à área de dados, à área de machine learning, também está atrelada à experiência do usuário. No fim das contas, gente, todo mundo é responsável pela experiência do usuário. Eu gosto de dizer que o programador é responsável pela experiência do usuário. Porque se alguém clica num botão e demora 12 segundos para retornar, né, você clica lá, login, 12 segundos, gente, isso é tempo demais. Então, eu como programador estou impactando e fazendo com que seja ruim a experiência do meu usuário. Beleza? Então, existe sim um papel que olha de forma específica, mas a responsabilidade é de todo mundo. Tá tudo certo até aqui? Aprenderam alguma coisa nova até aqui? Excelente. Então a gente falou do UI Designer, que entende como as coisas têm que estar dispostas, as cores que vão ser utilizadas. Sim, o UI Designer é quem de fato desenha. Muitas das vezes, dentro das empresas, o UX e UI Design, ele é o mesmo papel, que a gente chama de Product Designer, ok? Varia de empresa para empresa. Mas eu quero que vocês saibam que existe esse papel.
beleza? Por sinal, eu sou host do Primotech, podcast oficial de tecnologia do Grupo Primo, que é a empresa do Primo Rico. E aqui a gente tá uns 4 meses, né? A gente existe há 4 meses e a gente tem um episódio específico só para falar sobre a carreira de UX Design, uma só para falar sobre front-end, sobre a carreira em front-end, desenvolvimento de front-end, back-end. Então, depois, se vocês quiserem ver de forma específica sobre algumas profissões, a gente tem uma só sobre segurança da informação, como ser hacking, como que é trabalhar, como que é ser hacker, como é trabalhar com hacking, ok? Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, acho que tem bastante informação legal para vocês. Dito isso, a gente então vai começar a construir o nosso Spotify. A gente vai pensar qual que é o nosso MVP, e para isso existem papéis de produto dentro das empresas. Desde o Business Owner, que é o dono do negócio, desde a pessoa que é o Product Manager, que é a pessoa que olha de forma estratégica para mercado, para concorrentes, é a pessoa que vai dar o direcionamento estratégico, e aí a gente vai descendo para os níveis mais táticos e operacionais. Então aí a gente vem com uma pessoa de UX, vai pensar na melhor experiência, pode entrar gamificação aqui também, pode vir direto para um UI Designer, que aí vai desenhar. Muitas das vezes a gente usa uma ferramenta chamada Figma, que é uma ferramenta colaborativa, onde o designer vai lá e desenha tudo isso aqui bonitinho, o desenvolvedor vai lá, clica no botão, e aí tem o quê? Tem todas as indicações de tamanho, qual que é a cor, o código dessa cor que a gente usa em hexadecimal, né? Pode ser RGB, pode ser hexadecimal, então tem um código para essa cor. Então o desenvolvedor vai lá, bonitinho, pega. Mas tem muitas empresas das quais o desenvolvedor também tem que fazer o trabalho do UI Design. Ok? Se você vai ser freela, por exemplo, muitas das vezes você vai ter que enfrentar mais de um papel, mais de uma ocupação ali dentro de um projeto. Ok? Eu estou dando uma expansão só para vocês entenderem que o mercado ele é muito versátil. Ok? Dito isso, depois que a gente já tem o nosso wireframe, a gente já tem aqui o nosso protótipo de alta fidelidade, a gente já tem algo dizendo como vai ser o nosso YouTube ou o nosso Spotify, nosso aplicativo, ou o site, aí a gente vai descendo para outros níveis, como por exemplo a programação. Ok. Dentro da programação, a gente tem diversas divisões. É um universo gigantesco. Tanto de linguagem de programação quanto áreas, tá? Alguém aqui sabe o que é back-end e front-end? Qual que é a diferença? Quem não sabe, levanta a mão. Legal. Vamos lá. Back-end e front-end. Vou dar um exemplo com o login. Vocês já fizeram login em algum aplicativo? Aquela tela que você está vendo é o front-end. Ok? O desenvolvedor front-end é quem desenha aquela tela. Quem coloca os botões dispostos daquela forma, é quem faz o entendimento daquilo que, por exemplo, se você coloca o seu e-mail e você não coloca arroba, não coloca bonitinho, ele vai acusar. Não vai acusar? Se você coloca uma senha que não está dentro dos padrões requeridos, ele vai acusar, não vai? É o desenvolvedor front-end que define essas especificações. A partir do momento que você colocou login e senha e clicou em logar, o front-end vai pegar essa informação, fazer todo o processamento que for necessário e vai enviar para o back-end. O back-end, ele está rodando em um servidor. E esse servidor pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente fala muito de Virgínia, norte de Virgínia, nos Estados Unidos. Então, a gente está usando a tal da nuvem. Já ouviram falar? Nuvem, legal. Então, a gente tem vários provedores de nuvem. A gente tem, o maior de todos é a Amazon Web Services, conhecido como AWS. Ok? Então, a Amazon e-commerce, que vocês conhecem, criou por conta da necessidade muito de nuvem que ela tinha dentro da Amazon, eles criaram então um braço chamado AWS, que é a Amazon Web Services, e disponibilizou os seus serviços de nuvem para que outras pessoas também pudessem utilizar, e hoje eles são os maiores do mundo. Depois disso, você tem outras, então a Microsoft tem a sua própria nuvem, que é a Azure. E o Google também tem a sua própria, que chama Google Cloud. Ok? São os maiores, tem outros também. Então, se eu quero subir o meu site, por exemplo, eu posso subir sim dentro dessas plataformas, mas tem plataformas muito mais simples, como Heroku, enfim, tem outras muito mais fáceis. E às vezes até gratuitas, as quais você não vai precisar pagar absolutamente nada. E todas elas têm o free tier, que a gente chama. É um tempo de uso ou uma quantidade de uso completamente gratuita. Dito isso, nuvem. Tudo certo com nuvem? Nuvem nada mais é do que um servidor que está num outro local que você está utilizando. Tem um servidor do Google em algum lugar, em São Paulo tem servidor do Google, por exemplo, eles nunca falam onde é o data center. Data center são os locais onde ficam esses servidores que vão ser acessados por nós. Então, se a gente está acessando o YouTube, esse vídeo não está na minha máquina. Esse vídeo está rodando em algum lugar, certo? E é nesse momento que o front-end faz uma requisição para o back-end. E aí o back-end responde com o quê? Alguma coisa. Pode ser o vídeo,
Ou pode ser uma mensagem de erro. Alguém que já pegou uma mensagem de erro? Apareceu um 404, né? Um not found. Então são códigos criados justamente para que a gente possa conseguir se comunicar entre o back-end e o front-end. Quando eu falo front-end, em geral, se vocês verem vaga front-end, em geral eu estou falando de front-end web, de construção de sites. Mas quando a gente fala de desenvolvimento de aplicativos, como eu comecei a minha carreira como desenvolvedora Android e iOS, isso também é front-end, não é? Só que é front-end mobile, como a gente fala. Dito isso, então, no nosso login, voltando para o nosso login, então o login lá do Spotify, a gente, front-end, pega essas informações e joga para o servidor. Faz uma requisição para o nosso back-end que está no servidor. Lá no back-end é onde acontece, se vocês gostam muito, mas tipo muito de lógica, talvez vocês tenham uma tendência ao back-end. Tá? Back-end não tem telinha, back-end é, sabe aqueles terminais? Tela preta, sabe? Tipo, em geral, a lógica de programação, o que a gente chama de regras de negócio, elas estão desenvolvidas no back-end. Tem lógica de programação e complexidade no front-end? Sim. A gente até brinca um pouco entre o back e o front-end, fica se zoando bastante, tá? Mas o front-end já foi burro. Antigamente o front-end ele tinha que ser burro mesmo. Ele só recebia o que o back-end mandava. Hoje em dia o front-end não é mais burro não. Existem diversas complexidades que precisam ser trabalhadas, acessibilidade. Quando você é desenvolvedor mobile, vocês já pararam para pensar? Pensem comigo, né? Desenvolvedor Android, vocês já tiveram que desinstalar algum aplicativo que você não tinha espaço no celular? Esse é um problema que nós enfrentamos. Por quê? Porque tem uma limitação de recurso. Agora imagina quem trabalha com IoT, Internet das Coisas, com dispositivos embarcados. Imagina só, um Arduino tem ainda menos espaço. Tem que pensar numa estratégia de como que eu armazeno local até eu conseguir ter internet para mandar isso para o servidor, beleza? Então, dependendo da área que você trabalha, você tem limitações e desafios completamente distintos. Acho que é importante salientar isso para vocês. Então, dito isso, a gente bate lá no servidor. Lá no back-end, onde tem a regra de negócio, o que o back-end vai fazer? Ele vai receber aquelas credenciais, login e senha. Ele vai bater no banco de dados, que pode estar no mesmo servidor, pode não estar, enfim. Ele tem N mil bancos de dados. E existem empresas que têm papéis específicos para trabalhar com banco de dados, como os tais DBAs. São pessoas específicas que trabalham com banco de dados, desde a configuração do banco de dados até fazer as tais queries. Vocês já trabalharam com banco de dados? Já fizeram queries? Os tais selects? Então eu tenho informações no banco de dados e eu preciso, através de algum comando, dizer para o meu banco de dados que eu quero uma determinada informação. A gente trabalha muito com tabelas, principalmente nos bancos que a gente chama de bancos relacionais. Então, bancos relacionais, tabelas. Beleza, eu tenho a tabela aluno, né? Tenho a tabela graduação, tem várias tabelas. Tenho a tabela Unicamp, tenho a tabela aluno, e aí na tabela aluno eu tenho uma coluna com o RA de vocês, com o nome de vocês, enfim, com informações de vocês. E o curso, eu tenho as informações do curso, como o código do curso, nome do curso, professores do curso, beleza? Então, a gente organiza as informações dentro do banco de dados e a gente precisa acessar isso de alguma maneira. Então, ó, eu quero todos os alunos, eu tenho uma linguagem chamada SQL, que a gente, para cada banco, né, se você estiver usando o banco SQL, é a linguagem SQL, que é a mais famosa. Então, eu escrevo lá, ó, selecione tudo da tabela alunos onde o RA for maior que 13, ou que o curso for igual a matemática aplicada, ok? Então, é isso que a gente chama de queries. São as sentenças que a gente escreve no banco de dados para ter alguma informação. A galera de back-end, em geral, trabalha acessando bancos de dados. Então, eles não são pessoas de dados, eles não são DBAs, mas o back-end se relaciona diretamente com acesso aos bancos de dados. Depois que ele acessa essa informação, o que ele faz com ela? Ele vai verificar se a sua senha e o seu usuário bate com a senha que está lá no banco de dados que foi armazenado no seu cadastro. E aí tem várias complexidades envolvidas, porque ele não pode fazer o que a gente chama de plain text, né? Ele não pode receber essa informação crua, a sua senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele não pode receber dessa forma. E a gente tem outros níveis de complexidades, como por exemplo criptografia. Então eu preciso criptografar essa mensagem para que ninguém no meio do caminho descubra isso, né? Pode dar problemas de segurança seríssimos se alguém invade, por exemplo, e está tudo lá em plain text. Tudo bem? Até aqui? Beleza? Tá fazendo sentido, pessoal? Maravilha. Então, essa pessoa de back-end vai fazer isso, vai verificar se está tudo certo e vai devolver para o front-end com alguma informação. Seja uma informação do tipo,
tá errado, o usuário tá errado, o usuário não existe, a senha tá errada e tudo mais. Então, essa é a principal diferença do que é o front-end e do que é o back-end. Então, o back-end, em geral, faz essas regras de negócio e o front-end é a interface direta com o usuário. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Ficou? Se ficou, gente, pode perguntar, tá bom? Então, dentro desse universo front-end e back-end, e sim, tem gente que fala assim, nossa, eu me apaixonei por front-end. E eu sempre falo, tenta pelo menos, sim, experimenta o back-end, uma vez. Sobe uma API, que a gente chama, né? Uma interface. Vou explicar o que é API. API, vocês já ouviram falar o que é API? A gente tem muita sigla, né, gente? Na área de tecnologia, meu Deus do céu. API é Application Programming Interface. API, então vamos supor que vocês querem... vou falar o que eu fiz esses dias. Eu queria muito adicionar diversos eventos no meu calendário, no Google Calendar. Mas eu não queria fazer isso manualmente, né, gente? Tem uma coisa que a gente gosta é de automatizar as coisas. Aí, o que eu fiz? Deixa eu descobrir como funciona a API do Google Calendar. APIs, basicamente, são funções disponibilizadas pelas plataformas para que a gente possa fazer coisas via código. Então, Twitter. Eu queria pegar uma lista de todos os meus seguidores. Como que eu faço isso? Vai lá, dá uma olhada na API do Twitter, escreve API Twitter. A API do Twitter é aberta e é gratuita. Então, você pode ir lá e, através de poucas linhas de código, talvez listar todos os seus seguidores do Twitter. Todas as plataformas têm. O Instagram tem, o WhatsApp tem, o Telegram tem. Muita gente construiu seus próprios bots de Telegram porque a API do Telegram é aberta. O Instagram e o WhatsApp você tem que pedir permissão mesmo, enfim. É bem mais complexo. Tudo bem? O que é uma API? Então são funções. Então, por exemplo, me traga todos os usuários. É uma função que ele disponibiliza para você. Você não sabe o que está acontecendo lá atrás. Você não tem nem ideia do que está acontecendo. A única coisa que você vai fazer é dizer o que você quer e talvez passar uma informação. Qual usuário que você quer mesmo? Então você vai passar essa informação que a gente chama de parâmetro. Então eu passo um parâmetro para ele. Qual que é o seu nome? Cauê. Então, Twitter, eu quero todos os seguidores do Cauê. Aí eu coloco o nick dele, passo como parâmetro e ele me retorna essa lista. Tudo bem? Só que existem, como eu falei, os erros, né? Então é uma forma do back-end se comunicar. Muitas vezes vai vir um erro 500, é um erro de servidor, às vezes está fora do ar, aquele servidor. É um erro 404, ou seja, não encontrei essa pessoa aqui não. Ok? E vários outros erros. O código melhor de todos, que é o que a gente espera, é o código 200. Então, eu já estou ensinando algumas coisinhas aqui, que talvez se vocês forem ver memes de programação, vocês já vão começar a entender, porque a gente sempre fala a partir dessas linguagens, dessas siglas, né, dessas palavras. Dito isso, a gente então começa a desenvolver a nossa aplicação. Já falamos do UI Designer, UX Designer, as pessoas de negócio, o Product Manager, o Business Owner. E aí, a gente tem outros papéis tangentes que muitas empresas não têm. Mas tem empresas que têm. Tudo depende da maturidade da empresa, do tamanho da empresa. Tem empresa que não vai ter. A gente tem os tais testers. Vocês sabiam que existe um papel chamado tester? É uma pessoa que testa a aplicação. Antigamente, ainda existe esse papel dessa forma. Mas antigamente, o tester fazia teste manual mesmo. Então ele tinha os cenários de teste. E ele ia testando, literalmente. Ele entrava no Spotify, ele falava, vou tentar aqui tocar essa música, depois eu vou tentar adicionar numa playlist, depois eu vou para ver se acontece algum bug no meio do caminho. Mas no meio, bug, tudo bem, bug, para todo mundo, bug é uma falha, ok? E ao longo do tempo, essa área foi evoluindo demais. Então hoje a gente tem diversas ferramentas que nos permitem testar de maneira muito mais interessante do que você fazer só o teste manual. O teste manual ele é legal, ok? Mas existem níveis de complexidade. Imagina só, eu conheço uma pessoa que trabalha como tester numa empresa de jogos. Ele precisava chegar num ponto específico do jogo, tipo num determinado cenário específico para ver se funcionava ou não. Ele tinha que entrar naquela porta, daquele jeito, de lado. Então assim, um nível de complexidade gigantesco. Então tem coisas pelas quais a gente foi desenvolvendo, desde boas práticas até ferramentas, onde os próprios desenvolvedores podem criar o que a gente chama de teste unitário, que é o testa apenas a função de forma específica, teste de carga. Imagina uma Black Friday para a Amazon, como que não deve ser? É uma porrada de requisições, não são? Requisições mandadas para o back-end. Quando alguém faz uma compra, não bate lá no back-end. Agora imagina, você tem lá todo dia 1000 pessoas entrando no seu site.
1000 pessoas já é bastante, né? A gente que está começando nossa startup aqui, não vai ter ninguém. Mas aí aos poucos a gente vai tendo 100, 200, 300, 1000. E numa Black Friday, 300 mil pessoas numa porrada só. Dentro de 30 minutos. O back-end ele tem que estar preparado para isso. Então a gente pode fazer o teste de carga, que é literalmente testar, é fazer essa porrada, só que num ambiente que a gente chama de um ambiente de homologação, ou no ambiente de desenvolvimento. O que eu acessamos, a gente chama de ambiente de produção. Ambiente de prod. Então quando chega para o usuário, está lá no ambiente de produção. Quando a gente está no ambiente de teste, o ambiente de homologação. Tudo bem? Legal. Então a gente faz diversos testes, nós como profissionais mesmo, e diversas empresas têm os papéis do tester e do QA. QA é Quality Assurance. É uma pessoa que não apenas faz os testes manuais, mas que pensa na estratégia de como a gente vai testar isso aqui. Como que a gente garante que não vai chegar um bug lá para o usuário? Ou como que a gente pelo menos estressa a nossa aplicação ao máximo para que ela consiga atender a necessidade que o nosso usuário tem. A gente vai fazer um login e vai dar uma tela de erro muito louca, com uma mensagem muito louca que o nosso usuário não vai entender. Será que... Porque assim, erros acontecem. Todos os sites, todas as aplicações têm suas falhas. Agora, como que a gente está tratando esses erros? Às vezes não está tratado. E aí vai chegar uma mensagem super feia lá para o usuário e ele não vai fazer ideia do que está acontecendo. Ok? Dito isso, então, já falamos do teste. A gente tem outros papéis tangentes que as empresas podem ter ou não, como, por exemplo, a galera de infraestrutura. As pessoas trabalham diretamente, às vezes as empresas têm servidores locais, a gente tem as pessoas da área de cloud que cuidam de forma específica das especificações de nuvem, de tudo que está sendo usado, mas para isso, de fato, você precisa de uma empresa um pouco maior, né? Para você ter um papel específico de nuvem. Você tem a área de segurança da informação, que pode ser um profissional, ou você pode ter um time de profissionais. A forma mais legal de dividir os profissionais de segurança da informação é em Blue Team e Red Team. Blue Team são os profissionais que cuidam de proteger a própria empresa, ok? Então é a pessoa que vai estar sempre pensando em, meu Deus, não, e se a gente... Vocês ouviram esses tempos atrás de problemas de ransomware? Vocês ouviram falar de algumas lojas, de algumas empresas muito grandes que tiveram problema de ransomware? Saiu nas mídias e tudo mais? Muitas empresas estão sofrendo isso, ataques hackers, que é chamado de ransomware. Basicamente, o que os hackers fazem é, ele entra no seu sistema, ele pega todos os seus dados do banco de dados e ele criptografa. E você não tem mais acesso a nada, porque você não tem a chave para desencriptar, só eles têm. Aí eles fazem então uma ameaça para você pagar um dinheiro absurdo para que eles possam, ou não, devolver esses dados para vocês, porque ele tem a chave para desencriptar. Imagina só uma empresa onde todos os dados dos seus funcionários estão completamente ilegíveis. Ok? Então, o Blue Team é quem fica pensando, caraca, se acontecer alguma coisa, se acontecer um ransomware, por onde que ele entra, o que está acontecendo? E se alguém da nossa empresa clicar num e-mail que é um cavalo de Troia, que é um vírus que, a partir do computador da pessoa, o hacker vai conseguir acessar todo o sistema. Então, esse é o Blue Team. Tudo bem? Blue Team. E aí a gente tem o Red Team. Alguém aqui já assistiu o canal do Gabriel Pato? Gabriel Pato? A gente recebeu o Gabriel Pato para fazer um episódio sobre segurança da informação. E tem vários nomes, tá, gente? Você pode chamar de segurança da informação, você pode chamar de hacker, você pode, enfim, ou ethical hacker, né? O hacker ético. E os conhecimentos do hacker ético é o mesmo conhecimento de um hacker normal. A grande questão é que as empresas vêm entendendo que se eu tenho um profissional dentro da minha empresa que entende o que o hacker do mal pode fazer, ele pode me ajudar. Então, eu tenho amigos meus, que eram meus veteranos lá no Cutuca, depois entraram aqui no Unicamp também, e que se tornaram hackers éticos. Tinha um amigo que fez ciência da computação aqui e trabalhou na Móvel como hacker ético, e eu lembro que ele tentou entrar, foi muito louco, no site da escola que ele tinha estudado. E ele conseguiu. Assim, foi muito simples, foi muito rápido. Por quê? Porque tinha zero segurança aquele site. E todos os dados da escola estavam expostos. Todos os dados. Super simples. Então ele era uma pessoa que era paga pela empresa para atacar a própria empresa e encontrar o que a gente chama de vulnerabilidades e ameaças. Então essa também é uma outra área dentro do universo da tecnologia que poucas pessoas falam a respeito, mas que sem dúvida é uma possibilidade. E aí dentro do universo da tecnologia tem um evento que aconteceu recentemente chamado RoadSec, voltado para a área de segurança, e dentro do universo de segurança da informação você tem vários papéis. Você tem, por exemplo, o engenheiro social, é uma pessoa que não é técnica, mas é uma pessoa... Eu fiz um curso de
de linguagem corporal com um cara que trabalha com engenharia social. Então ele consegue entrar em qualquer lugar, basicamente em qualquer lugar. Independente de polícia, independente de catraca, independente só por engenharia social. Por conseguir fazer com que as pessoas vão abrindo as portas para ele. Muito se fazia isso por telefone. De fazer de conta que era uma outra pessoa e etc e tal, e conseguir chegar em acessos restritos. Então isso é engenharia social. E aí você tem outros papéis lá dentro, por exemplo, como o pentest. Enfim, se vocês se interessarem para essa área, depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Mas então, o Red Team é quem ataca. O Blue Team é quem defende. Mas tudo isso dentro de uma mesma empresa, buscando essas vulnerabilidades para que a empresa não passe por apuros. Tudo bem? Alguma dúvida em relação à área de segurança? Beleza? E é o papel técnico. Opa, pode falar. Qual que é o seu nome? Pedro, Pedro. A parte de criptografia também tem bastante espaço nessa área? Muito espaço mesmo. Porque existem tipos diferentes de criptografia, né? Existem chaves diferentes, estratégias diferentes. Então, estudar criptografia é uma área absurdamente gigante, tanto na área acadêmica quanto no mercado de trabalho, né? Então, você tentar quebrar uma determinada criptografia é um trabalho cotidiano das pessoas da área de segurança da informação. Tá? Mas, em geral, não são programadores. Apesar de ser importante saberem fazer scripts, né, o básico, eles não são programadores. Na maioria não são programadores. E tem um profissional que é focado em fazer essa parte de criptografia? Dentro dos times de segurança mesmo. E aí depende da empresa que entrar e depende também do nível de maturidade da empresa. Porque às vezes a empresa só tem uma pessoa para cuidar disso. Às vezes a empresa tem um time de segurança da informação e que cada um tem um nível de especialidade. Beleza? Beleza, obrigado. Legal. Bom, gente, esses são os principais papéis que a gente encontra. E para finalizar, a área de dados. A área de dados é um universo por si só, tá? A gente tem desde a pessoa menos técnica, é uma pessoa que entende mais de negócio, que é Business Intelligence, é uma pessoa que vai usar os dados que já foram processados por outros papéis para, então, dar insights para a área de negócio. E aí, descendo para um nível um pouco mais técnico, a gente tem o Data Analysis, Data Analytics. Essa pessoa é uma pessoa que trabalha muito com Power BI, por exemplo, então ela faz os dashes, né? Ela faz as apresentações, os gráficos, entende qual a melhor maneira de fazer essa apresentação. Ela pode até, de certa forma, acessar o banco de dados para pegar essas informações e mostrar para a pessoa de negócio. Então ela é uma pessoa que entende um pouco mais de matemática. Ok? E aí a gente vai descendo o nível. E a gente chega no Data Scientist, que é o papel, talvez, o mais divertido, na minha opinião. E dependendo da empresa, você vai trabalhar com uma coisa ou com outra. Hoje já existem empresas que têm um Machine Learning Engineer. Então o Data Scientist, ele fica muito mais em pegar esses dados e tornar esses dados, tirar insights a partir dos dados. Então ele pode fazer desde o ETL, né, desde a extração, da limpeza e tudo mais desses dados, até tirar os insights. Ele pode fazer o processo todo. Mas tudo vai depender do nível de maturidade da empresa. Ele pode ser a pessoa responsável, por exemplo, por garantir que a empresa coleta as informações necessárias para você aplicar um Machine Learning depois. Porque se você não tem dados, como que você vai aplicar um algoritmo de Machine Learning? Como que você vai tirar insights? Como que você vai fazer recomendação de conteúdo para alguém que você não tem dados sobre ela? Recomendação de conteúdo é baseado numa base, certo? E aí você também tem outros níveis com o próprio Deep Learning, que é o estado da arte do que a gente tem hoje de inteligência artificial, né? Onde pode ser aplicado desde... enfim, tem algumas áreas que se sobrepõem, como visão computacional e Deep Learning, né? Tem algumas coisas que pode ser feito de uma forma, pode ser feita de outra. Tem várias empresas, startups nascendo na área de saúde, por exemplo, com essa questão de visão computacional e de Deep Learning. Desde entender se a pessoa está com câncer ou não, né, de pegar um resultado de exame e fazer uma identificação do que a pessoa tem. Tudo isso não para dizer o que ela tem, mas para diminuir as opções que o médico pode ter. Então eu tenho um amigo, por exemplo, que é professor na Queen's University no Canadá, ele é médico oncologista e eles se utilizam de inteligência artificial para diminuir o escopo de possibilidades de qual câncer, ou se a pessoa tem câncer ou não. Então eles utilizam a inteligência artificial. Então a área de dados pode ser desde analisar os dados para tirar insights para o negócio, pode ser criar produtos que tenham inteligência artificial como recomendação de conteúdo. Então todos os dias quando vocês entram no YouTube, quem define o que vai aparecer na primeira tela para vocês é uma inteligência artificial. Ela pega os seus dados, os seus interesses, o que está vinculado àquilo que você assistiu, do seu histórico e tudo mais, e te faz então uma recomendação baseada em quem você é. Mas eu acho que é muito legal falar isso. Você e eu somos nada.
Somos um dentro de 1 trilhão. Então, os meus dados, não importa. A questão é que a gente foi clusterizado. A gente foi identificado como um determinado tipo de perfil. E para esse tipo de perfil, esse tipo de recomendação. Beleza? Então, existem diversas possibilidades dentro desse universo de dados, que eu imagino que é o universo que vocês mais se interessam. E quanto mais, de novo, Business Intelligence, Data Analysis, Data Scientist. O meu mentor na minha carreira, ele fez matemática pura aqui na Unicamp. Hoje ele é Head de Dados, trabalhou como Machine Learning Engineer dentro do iFood e diversas outras empresas muito legais, diretamente com construção de funcionalidades e produtos para o usuário final. Diretamente, tá? Então é uma pessoa... Até teve uma pessoa que falou aqui, pô, onde tiver matemática eu quero estar. Uma coisa que é super importante. A maioria das equipes de ciência de dados, você tem uma pessoa que sabe mais de matemática, uma pessoa que sabe... Muita gente faz estatística, vai trabalhar na área de dados dentro do mercado de trabalho. Né? Então, uma pessoa que sabe mais de estatística, uma pessoa que sabe mais de programação, uma pessoa que sabe um pouco mais de negócio. E você tem um time que a gente chama de unicórnio. É um time que é completo. Ele tem todas as características, ou seja, não se espera que uma única pessoa saiba muito de matemática, saiba muito de programação, saiba muito de negócio, do negócio em si, tá? Então você tem times que são completos, que são times unicórnios, tudo bem? E aí, por último, o papel mais técnico é o que a gente chama de engenheiros de dados, que é a pessoa que trabalha diretamente com dados, em geral é um programador, uma programadora, que trabalha literalmente com esses bancos, tornando esses bancos mais legíveis para o cientista de dados poder trabalhar. Então é uma pessoa que, em geral, dentro das empresas que tem esse papel, que cuida de toda a infraestrutura. Vocês já ouviram falar de Data Lake, por exemplo, né, que é um lago de dados? Então, às vezes as empresas têm tantos dados, mas tantos dados transacionais, dados de usuário e tudo mais, mas esses dados precisam ser trabalhados para que se possa tirar insights e fazer aplicação de algoritmos em cima deles. Então, muitas das vezes você tem empresas que têm times de engenheiros de dados para trabalhar nesses dados e depois eles serem disponibilizados para o time de ciência e análise. Ok? Bom, pessoal, acho que a gente passou pelos principais papéis que existem hoje dentro do mercado. Existem outros ainda, muitos outros, mas o meu objetivo aqui era garantir que vocês tivessem pelo menos uma visão ainda maior do que é necessário para construir um Spotify, para construir um YouTube, o nível de complexidade que tem por trás. Tem empresas que possuem mais de 100 profissionais de tecnologia dentro daquilo que a gente chama de área de tecnologia. Enfim, então é super legal que vocês tenham essa visão, mas entendam também que cada empresa é uma empresa. Então, se vocês, por exemplo, querem trabalhar no Google, provavelmente no processo seletivo, vocês vão ser demandados de lógica de programação, estrutura de dados, de base fundamental da tecnologia. Mas, se você for para uma empresa, sei lá, uma Movile, uma Dextra, uma empresa de produto, um iFood da vida, eles vão requerer outros tipos de conhecimento da sua parte, né? E quando vocês entrarem no mercado de trabalho, caso vocês tenham interesse em trabalhar com tecnologia, eu particularmente recomendo que vocês vejam as várias possibilidades antes de poder tomar uma decisão. E lembrem-se que o que vocês definem agora, eu quero ser programador Android, não significa que vocês vão ser para sempre isso. E todo o conhecimento, uma coisa que a gente ouve muito no mercado de trabalho, poxa, mas eu só vi matemática e agora estou trabalhando com programação. Tudo que vocês viram durante a graduação fez com que vocês fossem estimulados a desenvolver principalmente a forma de solucionar problemas complexos. Isso é uma vantagem gigantesca. A gente tem muitas pessoas entrando no mercado de trabalho que não conseguem lidar com problemas complexos, que não conseguem organizar as suas ideias. Então, o que vocês foram expostos? Mas eu nunca mais vou usar Bhaskara na minha vida. Não tem problema. Você foi exposto à matemática, você foi exposto a esse tipo de conhecimento que fez com que a sua visão, o seu horizonte se expandisse de uma forma que você não conseguiria expandir se você não tivesse sido exposto a isso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que acabou meu tempo, né, Jean? Acabou meu tempo? Abrir para perguntas? Perfeito, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova nesse período aqui que a gente está junto. E vamos abrir para as perguntas, caso vocês tenham alguma coisa, alguma dúvida ainda em relação ao universo de tecnologia. O mercado atualmente que tenta integrar a tecnologia com a educação é grande, não só sobre computador na sala de aula, mas em si, para os alunos aprenderem a programar unindo matemática, geografia e outros temas, é grande atualmente? Você se refere às edtechs?
as startups, empresas que ensinam tecnologia, é isso? Não só, mas, por exemplo, projetos que alguma startup pode fazer e trazer para a educação em escolas que não ensinam programação. Coisas que melhoram a aprendizagem ou algo do gênero. Tá, legal. Essa é uma discussão muito grande, porque a gente hoje, eu sou head de educação técnica, né, no Grupo Primo. E antes disso eu trabalhei na maior escola de programação da América Latina, chamada Rocket City. E é uma discussão muito grande quando a gente fala sobre pegar essas novas metodologias e tudo mais e levar para o ensino tradicional. O ensino tradicional, sem dúvida, tem muita gente questionando e tudo mais. Poxa, mas o que a gente vai fazer agora? As crianças têm acesso a muito mais informação do que os nossos avós, mas eles são ensinados da mesma forma, né? Enfim, há muito esse questionamento. E há diversas tentativas. Então, tem uma conferência da Starts chamada EdTechs. São várias startups tentando criar diversas soluções para serem colocadas dentro de escolas públicas, dentro de escolas particulares, enfim. Então, há essa tentativa. Mas eu tenho que ser muito sincera que tudo que envolve entrar dentro de um sistema que já existe, que está funcionando de certa forma, principalmente se for órgãos públicos, é muito difícil. Então, dentro de escolas particulares, a gente já vê, por exemplo, crianças tendo aula de robótica, aprendendo programação. Mas dentro das escolas públicas, eu estudei uma vida toda em escola pública. Infelizmente, a gente tem diversas limitações. E aí a gente começa a ter um distanciamento ainda maior, né, que já existia entre as pessoas de escola pública e escola privada, e começa a ficar ainda maior, né? Então, eu tenho amigos que estudaram no Cutuca Comigo, que antes vieram do Porto Seguro, que fica em Valinhos, uma escola alemã. A galera saía de lá, sei lá, eu tinha um amigo que sabia integral. Ele tinha 15 anos, tipo, beleza, então ele estava muito à frente, né? Ele já tinha robótica, isso há muitos anos atrás. Então, de novo, respondendo a sua pergunta, é um mercado, sim, mas é muito mais criação de coisas que sejam externas. Então, tem muita escola de programação para crianças, tentando atingir os pais e fazendo com que os pais entendam que há uma necessidade, do que, de fato, dentro do ambiente já escolar, já existente. Tá bom? Qual que é o seu nome? Eduardo. Osmar? Eduardo. Ei, Google. Eduardo, Eduardo, nada a ver com Osmar. eu tinha uma dúvida. Você falou das áreas, né, de cada área. Eu estava pensando assim, tem a possibilidade, por exemplo, das áreas conversarem, por exemplo, a pessoa de dados desenvolver alguma tecnologia para a galera de interface, por exemplo, para ela ver, por exemplo, quem está usando mais determinada parte, qual determinada parte não está sendo usada, e se tem algum profissional que faz esse link, que monta grupos para desenvolver alguma coisa que envolva mais de uma área, assim. Legal. A gente entraria aqui num assunto chamado estrutura organizacional. As empresas se organizam de formas distintas. Então, tem empresas que se organizam no que a gente chama de funcional. Cada função está em um departamento. Então, departamento de dados, departamento de produto, departamento de tecnologia e programação, por exemplo, né? Essas empresas que se organizam em departamentos, é um pouco mais difícil isso acontecer. Mas a gente tem um outro tipo, exemplo na Dextra. A Dextra, como uma software house, né, essas empresas que prestam serviço para outras empresas, ela monta um time multidisciplinar para atender. Então, eu trabalhei, por exemplo, no projeto da Nextel, eu trabalhei no projeto da Google. Então, era eu como desenvolvedor Android, no caso para Google eu era dev Android, tinha um dev back-end, tinha uma pessoa de outra área, tinha uma pessoa de UX, então a gente era um time e a gente atendia o nosso cliente. Tá? Então, quando você tem equipes multidisciplinares, que a gente chama de squad, a gente tem a possibilidade de ter uma integração maior, onde a gente se conversa muito mais, a gente toma as decisões daquilo que a gente vai fazer cada um no seu escopo, mas a gente define juntos, então isso pode acontecer. Uma outra coisa que acontece que é legal, você falou de criar ferramentas, né? Existem empresas, e está crescendo demais, e também é pouco falado, porque não chega para o usuário final, o usuário final somos nós, né? Que apenas usam as tecnologias, que são empresas que criam tecnologias para quem cria tecnologia. Né? Então a gente tem uma infinidade. Então, quando você vai programar, alguém já usou uma IDE aqui? Quando você vai programar, você usa um software, né? Isso é uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, você pode usar um VS Code, você pode usar, enfim, você usa R, você tem a RStudio, você tem ferramentas para onde você vai escrever o seu código e vai compilar ou vai interpretar aquela linguagem de programação, ok? Então, essas empresas que criam essas tecnologias para quem cria tecnologia
são empresas que podem ter, por exemplo, uma pessoa de dados criando ferramentas para uma pessoa da área de design poder trabalhar de maneira mais efetiva e tudo mais. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas existem essas duas principais possibilidades. Mais alguém tem uma pergunta? Não? Não? Pessoal, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelas perguntas também, né, por participar aqui com vocês. Se vocês quiserem me encontrar, estamos ali no Primotech, a gente essa semana entra em pausa, né, a gente faz por temporadas, a gente entra em pausa. E se vocês quiserem me encontrar no Instagram, principalmente onde eu dou várias dicas de carreira e de programação, é Thaissa Candela, né, THAISSA e Candela com 2 L's. Muito obrigado. Obrigado, Thaís.